verdade, não tem motivo certo para o lobisomem se transformar na lua cheia, mas provavelmente esse motivo é porque os lobos normais costumam voar para a lua cheia. Ah, tá. Olha só, o povo cria muita história, muita superstição, muito mito, né? Então, a lua cheia talvez chame a atenção desses lobos. Aí, como eles gostam de ficar muito no alto, né? E aí eles olham aquela lua grande, né? Vermelhada, aquilo ali deve chamar a atenção deles e eles começam a uivar. E o povo, para passar medo nos outros, cria superstição que lua cheia é noite do lobisomem, né? Por causa dos lobos, tá? Então não tem muita explicação, como ele falou aí, né? De repente pode ser um mito, uma lenda, sei lá, alguém que imaginou, sempre assim, né, gente? Alguém imagina alguma coisa, sai falando e os outros acreditam que é verdade, né? A maioria das vezes acontece isso. Eu imagino alguma coisa e sai contando, né? E aquilo vira uma história, aquilo ali vira uma lenda, vira alguma coisa nesse sentido, tá? Beleza. E eu pedi também que vocês elaborassem uma frase que contém as três palavrinhas: Sol, Lua, Estrela. Uma frase onde você vai encaixar as três palavras, tá? Gabriela, pode ler a sua para nós. Você sabia que o Sol é a maior estrela do sistema solar? E também sabia que a Lua não tem luz própria e ela só tem a luz porque ela é iluminada pelo Sol? Isso, você fez um questionamento, usou as palavrinhas. Perfeito. Vamos lá, então. Joaquim, você fez a frase, pode ler para nós? Eu posso ler e fiz. Isso. Ah, o Sol é uma estrela que de dia ilumina a Terra, mas de noite ilumina a Lua para iluminar a noite. Isso, ilumina a lua para iluminar a noite. É uma estrela. Tá, perfeito. Muito bom a sua frase. Mariana Miaki, você pode ler para nós a sua frase? Falso. Diferentemente da Lua, as estrelas possuem luz própria e não são iluminadas pelo Sol. Isso. Muito bem. Lucas, você pode ler a sua? Posso. Então, As leia. estrelas estão no céu iluminando a noite. Estão tão longe brilhando. O Sol é uma grande estrela, aquela que ilumina e aquece a Terra. A Lua é nosso satélite natural. Toda noite aparece para iluminar o céu. Tá, certinho. Manuela, você pode ler a sua? Posso. A estrela possui sua luz própria, já a Lua não, sendo assim iluminada pelo Sol. Isso, muito bem. Caio, pode ler a sua? Posso. O Sol, a Lua e as estrelas teriam desaparecido há muito tempo se estivessem ao alcance dos predadores humanos. Olha, ai, ai. Muito bem. Marcela, O Sol é uma estrela, sendo assim, ela possui luz própria. Já a Lua não possui luz própria. Quando olhamos para o céu e vemos a Lua brilhante e imponente, olhamos, na verdade, o reflexo do brilho do Sol. isso, muito bem. Luiz Felipe, você pode ler a sua? Tá. Você não tem áudio, não, Luiz Felipe? Tá. Mais alguém, gente, quer ler a sua frase? Eu. Tá. Primeiro o Daniel, depois o Felipe. Vamos lá, Tá. Daniel. O Sol é Deixa o Felipe. Pode ler então, Daniel. O Sol é uma enorme estrela que ilumina o nosso planeta, e a Lua reflete sua luz. Por isso temos a luz durante a noite. Certinho. Felipe, pode ler então. Tão linda quanto a lua, tão quente quanto o sol. As estrelas que cintilam conforme o batido de nossos corações. Tão puro quanto a verdade, tão vivo quanto a natureza. Isto, muito bem. Fábio, você não consegue ligar a sua câmera?
professora, a câmera desse notebook fica tudo preto. É? Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, gente, faltou mesmo hoje só o Paulo. Só o Paulo que faltou, né? O Caio tá aí. O Fábio. Mariana. Tá. Tá. Oitavo ano. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, nós estamos falando da Lua, das fases da Lua, né? Então, vamos caminhar para a gente ir adiantando o nosso assunto. Eu vou projetar aqui, só um minutinho, que eu vou buscar lá, para a gente dar continuidade. Vamos lá, então. Nós falamos, então, que de acordo com a posição que a Lua, né, se encontra, o Sol vai iluminar ou ela toda ou uma parte dela, né? E nós só conseguimos ver um lado da Lua. A gente não consegue ver a Lua toda, todo o entorno dela, né? A gente consegue ver apenas uma parte. E de acordo com a parte que a gente consegue ver, a iluminação da Lua, ela se encontra, então, que nós chamamos cheia, quando toda a metade dela que eu estou vendo está iluminada. Ela se chama lua crescente, né? Quando ela está ganhando iluminação, uma parte dela que eu estou vendo está ganhando iluminação. E ela se chama, então, a lua minguante, quando uma parte dela que eu estou vendo, né, está sendo iluminada. E lua nova, quando ela não tem iluminação do sol propriamente dita, tá? Olha, isso aqui eu acho que depois vocês podem fazer em casa. Pegar uma bola, pode ser de isopor, uma bola que você tem aí, de noite, somente de noite, que é um lugar escuro, é melhor. Pede uma pessoa que focaliza a lanterna e você vai ver. Aqui é o sol, aqui é a lua. A parte do sol que reflete na lua é a parte que você vai ver, tá? Então, por isso que a gente chama isso de fases da lua. Agora vamos lá. Nós já falamos que a lua, o pessoal também fala muita coisa da lua, né? Muita gente acredita fielmente na influência da lua sobre a Terra. Nem sempre ela tem tanta influência como o povo diz que tem, né? Mas nós vamos ver aqui alguma influênciazinha. A lua e as marés. Então, quando a gente for à praia, a gente vai observar o movimento do mar. A água vem e a água vai. O tempo todo, o mar não cansa, né? Joga água e leva, joga e leva o tempo todo. Algumas ondas, elas vêm fraquinhas e outras, elas vêm mais fortes, né? Mas a gente vai perceber que determinados momentos do dia, as águas avançam mais sobre a areia. Vocês podem observar que não é de manhãzinha. De manhãzinha a gente chega, né? A gente pode colocar a cadeira ali, sei lá, o guarda-sol, mas do meio-dia para frente a água começa a subir, né? Ela começa a chegar mais perto de onde a gente está. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Chega, arruma ali. De repente, depois do almoço, você tem que sair do lugar, porque aquele lugar que você estava, a água já está chegando, né? Ela vai chegando mais próximo a gente. Em outros, as águas recuam, voltam, tá? Esses movimentos, eu quero que você copie essa frase aí, ó. Esses movimentos regulares, subida e descida do nível do mar, são chamadas de marés. Coloca esse título, a lua e as marés, e você vai copiar essa última frase aqui. Esses movimentos regulares, subir e descer o nível do mar, eu chamo de maré. Maré alta e maré baixa.
Pronto? Ó, aqui dá para a gente ver a diferença, né? A água veio até aqui e aqui a água tá lá atrás, tá? Então dá para a gente ver a diferença aqui. Maré alta e maré baixa. A água sumiu. Isso aqui é complicado, gente, quando a pessoa, às vezes, tem muito lá no Nordeste, muitos lugares lá, que às vezes a gente vai, e aí o pessoal fala assim, vamos fazer um passeio de barco até tal lugar, ali tem um banco de areia, você pode descer, parar lá naquele banco de areia. Tá certo. Mas do nada, a maré pode subir e chegar lá, né? E chegar nesse banco de areia e tampar esse banco de areia. Então, é muito arriscado, né? A pessoa tem que saber direitinho, quem leva tem que saber o horário certinho, porque senão, chega lá, as pessoas descem no meio do mar, fica naquele banco de areia lá em cima, né? Mas por um minuto, um descuido, a onda pode vir, pronto, né? Aí já era, já era. Alguém já fez algum passeio na praia que tem esse banco de areia, que foi ver? Alguma coisa assim? Não, eu acho que eu nunca fui pra praia. Parece que lá no Nordeste é que tem alguns lugares assim, Ceará, Rio Grande do Norte, sei lá, que costuma ter alguns lugares dessa forma. Então, vamos aqui. Ó, as marés são causadas pela atração que o Sol e a Lua exerce sobre a Terra. Olha para vocês verem. A força, a atração do Sol e da Lua sobre a Terra é que puxa a água, fazendo acontecer as marés. A influência da Lua é maior, apesar da sua massa ser bem menor do que a do Sol. Ela está mais perto da Terra. Eu quero que você copie isso aqui, ó. A influência da Lua é maior porque ela está mais perto da Terra. É como se ela tivesse um imã e puxasse isso aí, tá? Então, a influência dela é maior porque ela está mais próximo da Terra do que o Sol. O Sol está muito mais longe. Então, agora vamos prestar atenção aqui. No local e no momento que a atração da Lua está maior, ocorre a maré alta, cheia. Então, naquele momento que a atração da Lua está maior para a Terra, ela puxa mais a maré e a maré sobe. Então, toda vez que você ir à praia, que você observar determinados momentos que a onda está subindo muito, significa que ali está tendo uma atração maior da Lua sobre a Terra. Ó, aproximadamente 6 horas depois, ocorre a maré baixa ou a baixa-mar nesse local. Então, a onda ali maior, ela fica um tempo maior. Depois, 6 horas depois, já terminou essa atração, aí a maré volta. Então, normalmente de manhãzinha, né, não tem essa atração, já passou. Aí a maré está mais baixa. É do meio-dia para frente que as águas começam a movimentar mais, né? Que as marés começam a subir mais. Aqui, como a Terra está em movimento de rotação, o mesmo ponto passa pela maré alta e pela maré baixa, nos ciclos de 12 horas e 25 minutos. Então, por isso que, né, mais ou menos depois do almoço, ela já sobe, tá? Ela tem esse movimento mais forte aí. Eu quero que você grife aí, ó. Durante as luas nova e cheia, a atração do Sol soma da Lua sobre as águas e ocorre as marés altas, chamada marés vivas. Aqui já é perigo, né? E aí, se você conversar com um pescador, com uma pessoa que vive lá no mar, talvez ele não vai saber te explicar o porquê. Mas ele vai saber falar, ó, agora a gente não pode entrar no mar não, porque tem uma onda muito forte, o mar tá bravo, né? O mar tá perigoso.
Então agora não pode. Talvez ele não vai saber te explicar, porque o Sol e a Lua cheia está tendo uma atração muito grande sobre a Terra. Por isso está ocasionando altas marés, né? Mas ele só vai te falar. É perigoso, a gente não pode pescar, não pode colocar o barco no mar agora, porque o mar está bravo, é perigoso. Quem vive disso, né? Quem mora ali, igual os salva-vidas, por exemplo, né? Eles têm que estudar muito sobre as correntes marítimas. Os pescadores que vivem da pesca ali no mar, eles sabem direitinho que lua que é bom para pescar, né? Que hora que é bom levar o barquinho. Por isso que eles vão de manhãzinha. Normalmente, 5 horas da manhã, eles já estão indo com o barco para o meio do mar. Por quê? É um dos momentos que a maré, o mar está calmo, né? E as pessoas também não estão lá para atrapalhar. Então, é o que favorece. Depois, 9, 10 horas, já começa o tumulto de pessoas e a maré já começa a subir, tá? Então, ele sabe muito bem disso. E durante as luas crescente e minguante, parte da força da atração da Lua é anulada pelo Sol. Então, tem pouca diferença entre maré alta e maré baixa. Tá vendo? Então, eles olham a Lua, eles sabem trabalhar com a Lua. Nossa, é Lua cheia. Ih, não, então vai dar maré muito alta. Ah, é Lua minguante. Ah, não, então as marés vai estar de boa, tá? Eles olham muito a Lua para eles poderem ir pescar, porque vocês sabem que nessas praias aí, tem muitas pessoas que vivem da pesca. Às vezes tem até a vila do local deles, chamada Vila dos Pescadores, nas praias. Ali são pessoas que vivem, que trabalham disso. Põe seu barquinho lá no mar, né? Pesca ali o camarão, a lagosta, os peixes e traz para vender. Então, quando a gente vai na praia, que a gente vai comer aquele peixinho frito, aquela porção de camarão, aquela lagosta, aquela ostra, alguém teve que trazer isso para cá, né? Quem é que traz? Os pescadores. Então, eles são, sim, super mega importante ali na praia. Porque se não tivesse os pescadores, a gente não teria jeito de ir lá na praia comer o peixinho frito, comer o espetinho de camarão, né? Comer a ostra. Não teria. Quem quer trazer isso para nós? Então, eles são muito importantes. E eles sabem, ali, assim, é história de pai para filho, tá passando, que vai ensinando para eles, você tem que pôr o barquinho desse jeito, tem que sair daqui, tem que sair tal hora, ali tem muito peixe, aqui não tem, aqui tem, né, um redemoinho aqui. Quer dizer, vai ensinando de pai para filho. E aí vai passando a história e eles vão mantendo, então, a sua sobrevivência. Além de tudo, eles irem pescar, é o meio de vida deles. Porque eles vão ganhar dinheiro pescando. Aí eles vendem o peixe para o restaurante, vendem o peixe para aquela pessoa lá, o camarão, e a gente vai e compra, né? Então, é dessa forma que a coisa funciona. As marés, grifa essa frase aqui, são de extrema importância para os seres que vivem próximo à costa e na zona entre as marés, porque ali eles buscam alimento e abrigo. E é muito importante para os pescadores, para a navegação e outras atividades humanas. Vocês já viram, às vezes, quando a gente vai na praia e que o mar está tão mansinho que nem onda não tem, parece uma bacia d'água? Às vezes nem tem graça, né, gente? A gente gosta mesmo de dar umas capotadas lá na onda, né? De dar umas afogadas. Isso que a gente gosta. Quando você chega lá na praia, que tá aquele mar, né? Morto ali, mansinho, não tem emoção, né? Assim, às vezes as pessoas falam. Então, bom é a onda que vai e vem, você passa debaixo da onda, né? A onda te joga longe, aí você pega uma prancha, né? Um jet ski, sei lá, e você vai divertir ali. Então, tem muitas vezes que as ondas, né, tem determinados locais que o mar é bem tranquilo mesmo, né? Quase não tem onda. Então, essas marés são importantes, tá? Além dela ir e vir, então ela traz como ela leva, né? Então, ela traz alimento, como ela leva as coisas também, tá?
é importante para os pescadores, né? Navegação e também outras atividades. As entremarés é uma região litorânea. Devido ao movimento das marés, ora fica exposta, ora fica debaixo d'água. Aquilo que eu falei para vocês. Às vezes eu coloco a minha cadeira aqui, a água está lá na frente, de boa, tranquilo. Mas, de repente, a onda vem subindo, a água vem subindo, ela já chega onde está a minha cadeira, né? Aumentou, tá? Ó, abriga algas, ciris, anêmonas do mar e outros seres vivos, tá certo? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Um acréscimo? Então, lá no mar, se você conversar lá com o pescador, com o salva-vida, né? As pessoas que vivem ali do mar, então eles vão te contar muita história, muitas. E muitas histórias que eles vão te contar, às vezes eles não sabem o fundo científico. É que o pai contou, é que alguém inventou o negócio, saiu contando, né? É mais ou menos isso que eles vão fazer. Tá, daqui um pouquinho nós vamos fazer essas atividades aqui, tá? Pode deixar seu caderno aí, você vai precisar dele, tá? Nós vamos falar agora de um outro fenômeno que todo mundo acha interessante. São as eclipses. Quando a gente fala assim, nossa, hoje vai ter eclipse, o que significa isso? Quem vai contar para nós? Que o Sol e a Lua vão se encontrar? Sol e a Lua vão se encontrar, olha que interessante, né? A Terra, a Lua e o Sol têm uma distância. Então, quando fala isso, né? Aí a gente fala que eles vão se encontrar, fica tudo escuro, não é? Então, fica aquela escuridão, porque tampa toda a iluminação, né? Então, são eclipses. Vocês acham que essa eclipse acontece assim, constantemente ou não? O que vocês acham? Acontece muito ou pouco? Pouco. Pouco. Não é tão comum assim, né? Nem todas as eclipses são visíveis. Acontece muitas lá que a gente não percebe. Mas algumas são mais intensas. Aí da Terra a gente consegue ver, né? Esses dias para trás aí teve uma meio de madrugada, não teve? Não sei se alguém tentou ver, né? Mas são assim. Ó, as eclipses do Sol e da Lua sempre impressionam a humanidade, né? Então, vamos lá. Esses fenômenos, você vai escrever eclipses, escreve no seu caderno. Eclipses, e vai escrever essa frase. Esses fenômenos ocorrem quando os astros estão alinhados e um passa pela sombra do outro. Que astros são esses? Sol e Lua. Quando eles estão alinhados, um fica na sombra do outro, um fica na frente do outro, atrapalhando, né? Meio que assim, atrapalhando. E dessa forma pode ter o escurecimento ou ocultação, total ou parcial. Às vezes a gente vê mais parcial, né? Ah, hoje teve uma eclipse parcial. Uma parte ficou escura, a outra ficou clara. Quando tem eclipse total, tudo escuro. Eu não lembro quando que teve isso durante o dia. Gente, foi uma escuridão, durou minutos. Mas ficou como se fosse de noite. Pensa o tanto que o povo ficou com medo. Muita gente achou que o mundo estava o quê? Acabando, né? Porque ficou aquela escuridão total. Foi mais à tarde, 3, 4 horas, não sei. Ficou tudo escuro, né? Como se estivesse de noitão. E muita gente quase morreu de medo. Achou que o mundo estava acabando naquele momento, tá? Então, esse escurecimento pode ser total ou parcial. Essas eclipses total acontecem menos. Parcial acontecem mais, tá? Entre quem? Entre ele quem? Né? A Lua, o Sol e o observador, que somos nós. Então, tem uma distância entre nós e a Lua e o Sol, tá?
Quando falamos em eclipse, normalmente estamos referindo em eclipse solar e lunar. Tem as duas, tá? Do Sol e da Lua. Porém, são os mais evidentes, para nós. Mas existem outros tipos também, até com as estrelas. Vocês já ouviram falar que acontece eclipse também com as estrelas? Pode acontecer, a gente às vezes nunca viu falar. Porque quando fala eclipse, o que eu lembro? Sol e Lua, pronto, né? Mas acontece outros, tá? Agora vamos ver aqui, olha. A órbita da Lua, plano da órbita da Lua ao redor da Terra é inclinado em relação à Terra ao redor do Sol. Então, o plano da órbita da Lua em relação à Terra é inclinado. Em relação à Terra e o Sol, é mais frente a frente. A Lua já é inclinada. Por isso, o Sol, a Terra e a Lua não estão sempre alinhados. Ainda bem, né? Não fica um à frente do outro, certinho. Quando os astros se alinham, acontecem as eclipses. Grifa essa frase aí, ó. Quando os 3 astros se alinham, ocorrem as eclipses. Copia essa frase aí para nós. Por aí dá para vocês perceberem. Se a gente tivesse esses 3 astros alinhados, nós viveríamos numa eclipse total, né? Ainda bem que não são fora, né? Eles não têm a mesma linha. Quando eles se alinham, nós vamos ter as eclipses. Agora vamos ver o que é uma e o que é outra. Eclipse lunar. Acontece quando a Lua entra na sombra da Terra. Vendo? Então, quando a Lua entra na sombra da Terra, eu tenho eclipse lunar. Ela ocorre durante a Lua cheia. Ó, a Lua cheia projeta grande claridade do Sol sobre a Terra. Quando a Lua entra na sombra da Terra, vai ofuscar a luz do Sol. E aí fica escuro, tá? Quando o nosso planeta está entre o Sol e a Lua. Aí a Lua entra na sombra da Terra, porque o Sol está emitindo luz para a Terra, a Lua entra no meio, pronto, fica escuro. Como a Terra é bem maior do que a Lua, a sua sombra encobre todo o satélite. Veja bem, a Terra é maior, a Lua é menor. Então, quando a Lua entra na sombra da Terra, a Terra consegue cobrir toda a Lua, tá? E aí nós temos uma eclipse lunar total. Fica tudo escuro, tudo escuro. É mais fácil vermos as eclipses lunares porque podemos avistá-lo em toda a parte noturna da Terra. Mas de noite já não está escuro? Tá, mas uma eclipse lunar à noite fica uma escuridão total, mais escuro do que o normal, tá? A parte dos hemisférios que está voltada para a Lua, que a gente vai ver, tá? A eclipse solar é quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, é o contrário. O Sol reflete na Lua e a sombra da Lua, a Terra entra no meio, tirando a sombra da Lua. Então, isso ocorre durante a Lua nova, quando ela está entre o Sol e a Terra, tá? Então, como a Lua é menor do que a Terra, né, a sombra dela consegue cobrir só uma parte. À medida que a Lua se move, a sombra vai deslocando sobre a superfície da Terra. A eclipse solar dura, em média, 7 minutos. Rapidinho, né? Então, ela é bem rápida. Viu, viu, não viu, ficou para depois, tá? 7 minutos. Tá. Depois a gente vai fazer. Agora nós vamos comentar sobre as estações do ano. Nós sabemos que a Lua tem um movimento em volta dela mesmo,
e o movimento também em volta do Sol. E aí, a Terra tem um movimento em volta dela mesma e em volta do Sol, tá? Esse movimento é chamado de translação. Escreve aí, estações do ano, movimento de translação. Inclinação do eixo da Terra, da origem às estações do ano. Vai cair daqui um pouquinho, eu não vou abrir outra porque nós temos outro horário seguido. Então, vou dar um tempinho para a gente levantar, tomar uma água e voltar, tá? Para não ficar cansativo. Devido à inclinação, quando a Terra realiza a translação em torno do Sol, em determinados meses, um hemisfério recebe mais luz e calor do que o outro, né? Agora, por exemplo, o nosso hemisfério sul está recebendo mais luz e calor do que o hemisfério norte. Se você for olhar os países do hemisfério norte, lá está no inverno rigoroso, né? E nós aqui estamos no verão. Mas daqui a pouco